Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Seja bem-vindo, bem-vinda. A ciência ajuda a melhorar a qualidade e o manejo da jabuticaba. Goiás é o principal produtor do país e pesquisadores da Universidade Estadual se dedicam a incrementar a cultura da fruta. Em todo o Brasil foram catalogadas mais de 100 variedades. O São Paulo é o maior produtor de jabuticabas de Hidrolândia, município que fica na região metropolitana de Goiânia. Isso começou em 47, né? Após a Segunda Guerra, meu pai, né? Ele era pedreiro, né? Mas aí as coisas estavam meio difíceis na época, ele resolveu, comprou 8 caixas de jabuticaba do meu bisavô e levou de carro de boi para vender em Goiânia. Goiânia estava surgindo ali, começando a construir Goiânia. Aí os trabalhadores que estavam ali construindo ali, ele levou e foi vender e ganhou dinheiro que deu para comprar uma vaca na época. Aí ele ficou muito entusiasmado, nossa, esse trem é bom, né? Mas era uma fruta que não tinha valor. Ele chegou e voltou e falou pro meu avô, pai, ó, vou plantar jabuticaba lá em Goiânia, disse que é uma tal de capital lá e vai vir muita gente morar nela. Quando esse povo chegar, eu vou ganhar dinheiro. De lá para cá, os pés de jabuticaba foram multiplicando e a família percebeu que não era loucura nenhuma do pai do seu Paulo. Mas com o passar do tempo, vieram alguns questionamentos sobre estudos, pesquisas e resultados. Foi aí que por volta de 2020, 2021, é que uma equipe da Universidade Estadual de Goiás se interessou pelo assunto. O Plauto é formado em biologia, também é professor e pesquisador da UEG. Ele que está conduzindo esse estudo com as jabuticabeiras. Nós iniciamos as pesquisas inicialmente estudando a anatomia foliar, né, das jabuticabas, e aos poucos a pesquisa foi evoluindo. Desde 2021 nós já conseguimos avançar na descrição morfológica de características reprodutivas, né? Então hoje nós temos alguns dados interessantes da morfologia do botão, da flor, inclusive do fruto. A jabuticabeira é uma árvore frutífera que é encontrada em grande parte do Brasil. E Goiás se destaca como o maior produtor nacional de jabuticabas, tendo o município de Hidrolândia como responsável por 98,5% da produção do estado. Isso é o que mostra o Boletim Agro em Dados da Secretaria de Agricultura. Baseado em dados é que os pesquisadores entraram em campo para conhecer as peculiaridades e características das plantas da região. Não estamos na época dessa fruta, mas é justamente agora que a pesquisa é feita. Neste pomar foram catalogados 11 pés. Eles são acompanhados de perto pela equipe da universidade. Dados morfológicos, reprodutivos e dados genéticos nos ajudam a entender, né, um pouco mais sobre a evolução dessas plantas. Que espécie que é, que variedade que é, isso, né, é importante, a gente entende que isso é importante para o produtor. Descobrir novas espécies é fundamental para a compreensão da biodiversidade e, consequentemente, promover a conservação da natureza. De acordo com um pesquisador da UEG, atualmente já foram catalogadas mais de 100 variedades dessa fruta em todo o Brasil. Em Hidrolândia, predomina a variedade pingo de mel. Existe ainda muita confusão em relação às variedades, nomes comuns, né? Então, a depender da região, o nome comum pode variar. E várias espécies. Hidrolândia tem mais de 120 propriedades que produzem jabuticaba. Para se ter uma noção, só nesta fazenda aqui são mais de 42 mil pés da fruta. Essa fazenda é considerada o maior pomar de jabuticaba do mundo. Hidrolândia tem até uma associação de produtores da fruta. De acordo com o presidente da instituição, o resultado do estudo poderá fortalecer a cadeia produtiva de todos os associados. Vem a somar com a gente, com os produtores, devido doenças, né, os manejos, é muito importante para nós, porque até hoje tem umas doenças dando os pomares, né, e matando muitas árvores, né, muitas jabuticabeiras sendo mortas. E a gente, com essa pesquisa aí, vai fortalecer ainda mais a associação, né? O seu Paulo está empolgado em colaborar com o estudo, já que a pesquisa une o conhecimento no campo com o conhecimento científico. Esse mapeamento contribui diretamente para as práticas agrícolas mais sustentáveis, certificação da produção local e fortalecimento da cadeia produtiva da jabuticaba, com impactos positivos para a economia rural e biodiversidade
cidade goiana. Ainda vai demorar a época da jabuticaba, mas o trabalho aqui não para. Tudo para garantir uma boa safra dessa fruta tão apreciada por muita gente. A gente vai controlar por irrigação. Então você vai escalonar o pomar, você vai se dividir em setores. Aqui é setor A, B, C, D, os turistas já sabem essa jogada. Então a gente faz essa jogada a cada 7 dias, por isso que todas as vezes que o turista chega ou você vai colher, a jabuticaba está em um setor diferente. O Rio Grande do Sul se prepara para uma das maiores colheitas de uva dos últimos anos. A safra de 2026 deve superar a anterior e movimentar milhares de empregos em vinícolas na Serra Gaúcha. Cada cacho tirado do parreiral aumenta a expectativa de uma grande colheita. A safra de uva 2026 do Rio Grande do Sul tem projeções otimistas. A produção estimada é de 957 mil toneladas, um volume superior à safra anterior, impulsionado por um clima favorável, bom desenvolvimento das videiras e aumento do cultivo de variedades para espumantes. Esta vinícola espera produzir cerca de 12 milhões de litros de bebidas. É um momento que a gente precisa de muito mais mão de obra, isso sem dúvida nenhuma, até porque é bastante serviço, bastante trabalho em pouco tempo. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de uvas e vinhos do país. Aproximadamente 60 mil agricultores familiares produzem a fruta no estado, responsável por gerar emprego e renda. A colheita, também conhecida por aqui como vindima, deve gerar cerca de 9 mil novos postos de trabalho nesta safra. Esses trabalhadores que vêm até a região vitivinícola para trabalhar, para fazer a safra da uva, são contratados pela CLT pura para colher essa uva e também para processar, transformar essa uva em seus derivados, vinhos, sucos e espumantes. Luiz garantiu emprego fixo nesta vinícola em Bento Gonçalves. Comecei a trabalhar, eles gostaram de mim, né? Então eu me sinto feliz, né? A vinícola onde Luiz trabalha aumentou a área plantada e precisou contratar mão de obra especializada. E nesse momento a gente consolida a contratação para continuar do ano, né? Investimentos no setor vêm garantindo a modernização, além de ampliar a competitividade e a promoção de vinhos, espumantes e sucos gaúchos no Brasil e no exterior. Para o trabalhador, é o momento de mostrar serviço, porque a uva não pode esperar. Se chover, vamos embora. O vento tem que estar trabalhando. Moradores da cidade de Mon, no Maranhão, aproveitam a safra do pequi para reforçar a renda familiar. Eles vendem o fruto na beira da rodovia, que passa perto da comunidade. No povoado Lagoa da Chapada, zona rural de Timon, no Maranhão, o piqui é a principal fonte de subsistência para parte dos moradores, que preservam os piquizeiros há gerações. São cerca de 60 famílias que vivem na comunidade. Nem todos trabalham diretamente com o piqui. Para alguns moradores, a venda do fruto garante a renda principal e para outros é um complemento importante no orçamento familiar. Quando a gente chega todo ano, no mês de janeiro, dezembro, a gente já começa a vender. Aí quando a gente chega aqui já tem vários clientes já que compram muito, aí é bom para nós, que vende aqui na BR. Os piquizeiros são nativos da região. Quando adquiriram terreno, os moradores decidiram manter as árvores em pé para respeitar o ciclo natural da planta. Aqueles frutos que não são consumidos pela própria família são levados à beira da rodovia e colocados à venda. Aí já vende, já pega mais e já traz e vendendo mais. O trabalho exige atenção. O piqui só está próprio para o consumo quando cai do pé. Depois da queda, o fruto precisa descansar por pelo menos um dia para que a polpa se solte da casca. Eu estou debaixo de um piquizeiro e olha como ele está cheio. Essa árvore é muito comum no cerrado maranhense e tem um fruto cheio de nutrientes. E é nessa comunidade aqui, com a ajuda de pesquisadores da Embrapa, que o piqui tem ajudado a fortalecer a renda de muitos moradores. Um piqui na sua hora de ocorrência,
é uma espécie que tem uma importância econômica e social muito grande, né? São muitas famílias que dependem, coletam, vendem, né? E nós temos aí uma cadeia produtiva ao redor desse produto, né? Tanto ele in natura como processado, né? Nós temos aí mini fábricas que trabalham com conserva, né? E outros produtos do piqui também. A Embrapa Meio Norte acompanha o desenvolvimento dos piquizeiros da comunidade há pelo menos 2 anos, orientando com práticas sustentáveis para fortalecer a produção e a proteger o cerrado. Infelizmente, ao longo do tempo, né, os piquizeiros têm sido diminuídos, né? A população de plantas, principalmente no cerrado, tem sido muito diminuído em função do nosso sistema convencional de produção, principalmente de grão e de pastagem, né? Que vem com um sistema de desmatamento integral, né? No entanto, a Embrapa já criou uma metodologia, uma tecnologia, né, que reduz, né, que é a tecnologia da integração lavoura, pecuária, floresta, né? Ou seja, na mesma área, não precisa você desmatar essas espécies para você ter uma integração com outras atividades, né? A Embrapa tem desenvolvido um trabalho onde você conjuga, né, a preservação de piquizeiros, bacurizeiros e outras espécies úteis, né, com atividade agrícola e atividade de produção animal também. O aumento da criação de galinhas da raça canela preta tem despertado o interesse de produtores rurais no Piauí. A variedade é originária do estado. Uma produtora da região garante que vale a pena investir nesse tipo de criação. A galinha da canela preta não exige muitos investimentos para o criador. Ela também consegue facilmente se adaptar às mudanças climáticas, como chuva e sol, sem correr o risco de adoecer, comprometendo a criação. Para entender melhor sobre a galinha da canela preta, fomos até a zona rural de Temeval Lobão, onde fica o criatório de matrizes da Débora Carvalho, que já tem mais de 100 matrizes da raça e abastece criadores do Piauí e de outros estados. Esse é um legado da minha mãe que começou a criação tanto na área da conservação e depois na área da comercialização. Chegamos a ter 600 matrizes e comercializando pintos, que é o carro-chefe aqui do criatório. Eu transformei a minha tese de doutorado em meu negócio, porque de uma única galinha, né, você pode vender o pinto, você pode vender o ovo galado, você pode vender ovos para consumo, aves abatidas, matrizes, reprodutores. Então são nichos de mercados distintos de um único produto, né? Ela tem uma particularidade também em relação aos ovos. Elas acabam botando ovos coloridos. A canela preta ela tem ovos de cor marrom, amarelo, azul e verde. Interessante, não tem ovos brancos, só tem essas 4 cores. Por que só tem essas 4 cores? Porque na natureza, se você imaginar o período chuvoso, a grama, que cor é a grama? Ela vai ser verde. Então, se tem um ovo branco ali na grama verde, vai chamar a atenção. O predador, quando vier, a primeira coisa que ele vai pegar é o ovo branco. Mas se tem um ovo verde numa grama verde, e aí você ofusca o predador. E aí, se você pensar no período seco, nós temos ali as forragens, as folhas, né, elas estão secas. Qual é a cor da folha seca? Marrom. O Marco Jacob é da transferência de tecnologia da Embrapa Meio Norte. E foi ele quem descobriu a raça da galinha canela preta há 17 anos aqui no estado do Piauí. O que a Embrapa já descobriu em relação à genética da galinha canela preta até o momento? E todos os estudos apontam para que suas origens, né, e sua formação tenha resultado em um material genético com uma grande riqueza que é própria e com capacidade para se adaptar melhor às condições ambientais daqui da região, principalmente se tratando de semiárido, com baixa dependência também de insumos. Então tudo isso faz parte da composição e da expressão genética da raça. A galinha da canela preta já é considerada um patrimônio piauiense, como explica a Abigail Carvalho, que é a assessora técnica da SAF. A galinha canela preta ela foi tombada como patrimônio histórico, genético, cultural, socioeconômico do nosso estado. Então, quando nós falamos em expansão, em preservação das nossas raças nativas, em especial da galinha canela preta, nós estamos falando em expandir a nossa biodiversidade, a nossa genética, fortalecer a nossa economia
e de uma segurança alimentar para centenas de agricultores. A canela preta é uma boa opção para o pequeno produtor, então é muito lucrativo. E sem falar também que é muito prazeroso, né? Criar essas aves, elas são mansas, é uma terapia que te dá dinheiro, né? Então, muita vantagem para o pequeno produtor, válido, quem não conhece ainda, conhecer e ter essa experiência com a raça. Eles são aliados importantes na lida com o rebanho. Com a inteligência aguçada e precisão nos movimentos, os cães garantem mais eficiência no trabalho do produtor rural. Você vai ver agora como os cães da raça Border Collie são preparados para atuar no pastoreio. O melhor amigo do homem é também um grande parceiro do produtor rural. Não é difícil ver nas fazendas Brasil afora cães que auxiliam no pastoreio, como o Border Collie, considerado uma das raças mais inteligentes do mundo. Com grande capacidade de concentração, obediência e forte instinto de conduzir os animais, eles fazem parte da rotina do campo e fazem um trabalho de excelência. Vejam só como eles obedecem aos comandos. Come by, lie down, away, lie down. Os comandos em inglês são para padronizar o adestramento dos cães, que são vendidos para outros países. O apito também é utilizado. Cada comando verbal tem um tom correspondente no apito, que é um apito específico de pastoreio, que é esse daqui. Então, cada tom vai designar um movimento que esse cão tem que realizar. A principal função do Border Collie é reunir o rebanho e conduzir no destino que o pecuarista, né, o condutor, quer mover esse rebanho. Então, trabalha tanto com rebanho de ovinos, né, com ovelhas, quanto bovinos. Para treinar os cachorros são usadas ovelhas, vacas e bois. Desde pequenos, eles já são incentivados a fazer o pastoreio. Olha só este filhote, com apenas 2 meses, já sabe bem o que tem que fazer. O amor pelos cachorros virou um negócio e hoje o Adonis se dedica totalmente à criação do Border Collie. Ao todo, são 50 cães aqui na fazenda, entre filhotes que custam a partir de R$5 mil e os cães maiores já adestrados que podem chegar a R$200 mil. Assim como acontece com os cavalos de raça e gado de elite, existe também um processo de melhoramento genético da raça. Para executar esse tipo de trabalho não basta ser Border Collie, tem que ser Border Collie com genética de trabalho. Um cão de linhagem, de conformação que a gente tem não vai entregar o que a gente busca, que é o trabalho, que é o instinto dele, né, que é pastorear. Então a gente tem uma grande seleção em cima disso daí. Natural da fronteira entre a Escócia e a Inglaterra, o Border Collie foi desenvolvido especialmente para o trabalho no campo. Com reflexos impressionantes, eles aprendem a direcionar o gado, corrigir o movimento do rebanho com precisão, mesmo em grandes áreas. A habilidade de alguns os levam para outros países em competições internacionais. O Ralph é um deles. Esse foi um evento que aconteceu no Chile, foi convidado 5 países, né? 5 cães e competidores de 5 países diferentes. E a gente teve a felicidade de ir lá com o Ralph, representar o Brasil e sair campeão. Para a doma e adestramento, o criador conta com a ajuda de profissionais como o Bruno, outro apaixonado pela raça. E o que precisa para ser um bom adestrador? Gostar. Tem que gostar de animais e bastante persistência. O que manda é a sua energia, né? Sua energia sempre tem que estar padrão, onde no exato momento de correção você dá uma subida de energia, mas quando o cão entende, você abaixa para ele realmente entender, porque o que faz ele entender depois é você estar calmo. Um trabalho minucioso, feito de confiança mútua, que revela a harmonia entre homem, animais e a natureza. Bacana demais, né? Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para esta quarta-feira em todo o país.
Nesta quarta, as pancadas de chuva continuam ocorrendo no sul do país e as instabilidades aumentam mais no sudeste. Devido ao avanço de uma frente fria pelo oceano, a circulação atmosférica, além da presença de calor e umidade. E em áreas do norte e nordeste do país, a chance de chuva volumosa. É aquele dia típico de verão, em que o sol aparece, o calor aumenta e a chuva ganha força ao longo do dia. No sul do país, chuva fraca moderada na faixa litorânea entre o Paraná e Santa Catarina pela manhã, além do litoral norte e Serra do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a chance de chuva pela madrugada. E ao longo do dia, o sol predomina, com temperaturas podendo subir até aos 30 graus. Em Florianópolis, também há chance de chuva durante a madrugada e a tarde. E as temperaturas podem alcançar até os 29 graus. E em Curitiba, durante a madrugada também chove. E pela manhã o tempo melhora. As temperaturas podem subir até os 30 graus e ao longo do dia, as pancadas de chuva voltam a ocorrer. No sudeste, à tarde as pancadas de chuva ganham força no sul litoral paulista e se espalham por grande parte de São Paulo, com chuva moderada a forte. Também há chance de pancadas no Triângulo Mineiro, metade oeste e centro-sul de Minas, Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo. Em São Paulo, Rio de Janeiro e em Vitória, manhã com tempo mais firme nesta quarta-feira, com sol aparecendo entre algumas nuvens. Ao longo do dia, as pancadas aumentam em São Paulo e no Rio, e há risco de temporais na capital paulista. E as temperaturas podem subir até os 29 graus, enquanto no Rio podem chegar até os 36. Já em Vitória, chove de maneira mais fraca à tarde, e a máxima pode chegar até os 35. As pancadas de chuva também aumentam ao longo do dia na região central do país. E chove de maneira moderada a forte em Goiás, Mato Grosso e em grande parte de Mato Grosso do Sul. Em Brasília, tempo firme pela manhã, com aumento de pancadas de chuva ao longo do dia. E as temperaturas podem subir até os 31 graus. Já em Goiânia e Cuiabá, há chance de chuva nesta quarta, e as máximas podem chegar até os 31 e 33 graus. Ao longo do dia, pancadas moderadas a fortes aumentam em grande parte da região nordeste do país. Em Salvador, há previsão de pancadas pela manhã e de maneira mais rápida à tarde, com máxima podendo subir até os 31 graus. Em Recife e em São Luís também chove, e as temperaturas podem chegar até os 31 e 28 graus. No norte do país, chove ao longo do dia. E também há risco de temporais no Pará, Amazonas, Acre, norte de Rondônia e Tocantins. Em Manaus, há chance de chuva nesta quarta, com temperaturas podendo subir até os 30 graus. E em Palmas e em Macapá, há previsão de pancadas moderadas a fortes, com máxima de 28 graus. O setor cafeeiro tem ampliado as ações para a promoção do trabalho decente. Inclusive, foi realizada uma nova etapa de capacitações. A ideia é disseminar práticas alinhadas ao programa Trabalho Sustentável e reforçar o compromisso da cadeia exportadora com padrões globais socioambientais. E quem chega com todos os detalhes para a gente é a Silvia Pisol, que é diretora de Responsabilidade Social e Responsabilidade do Secafé. Bom dia, Silvia. Seja muito bem-vinda ao Record Rural. Muito bom ter você com a gente. Um prazer estar aqui com você também. Silvia, esse trabalho que agora teve uma nova etapa, antes de falar disso, gostaria que você puxasse a linha do tempo para falar para a gente como é que começou. Foi por uma provocação da Alemanha? Sim, tudo isso se iniciou por uma provocação da representação do governo alemão aqui no Brasil, a Embaixada da Alemanha, né, que nos convidou, o Secafé, como representante dos exportadores, e também a representação dos nossos importadores da Alemanha, que é a Associação Alemã de Café, para um processo de diálogos, né, sobre a promoção do trabalho decente na cadeia de fornecimento do café brasileiro para a Alemanha. Então, nós tivemos aí videoconferências, tivemos um evento específico no nosso Coffee Dinner Summit, em julho do ano passado, que foi também a oportunidade onde o Secafé aderiu ao Pacto Nacional do Café e iniciou essa parceria mais específica com o programa Trabalho Sustentável, Sério Trabalho e Emprego, que tem essa abordagem educativa, preventiva e colaborativa de levar conhecimento sobre a promoção do trabalho decente no campo. Pois é, e é importante a gente trazer esse assunto aqui, porque, obviamente, muita gente que é do agro acompanha todo dia o Record News Rural, a gente agradece a audiência,
Mas quem não é do agro, muitas vezes não tem noção sobre essas práticas no campo e como o setor cafeiro está atento a tudo isso. Então, eu gostaria que você contasse para nós, Silvia, como é que está sendo esse trabalho, essas etapas de capacitação. Perfeito. Antes, eu gostaria até de iniciar, falar um pouquinho sobre a importância, né, do setor café do Brasil, a importância social, né, desse setor. E eu acho que isso também ele fica bem visível quando a gente observa a relação positiva que tem entre o indicador, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, com a área produtiva de café em municípios. Então, nos dois principais estados produtores, Minas Gerais e Espírito Santo, quanto maior a área cultivada de café, maior é esse indicador, o IDHM, que mede longevidade, renda e educação, mostrando que tem essa relação positiva, né, entre a estrutura produtiva do café e as condições socioeconômicas nos municípios. Também falando de importância social, é inegável, né, como que o café é importante, por exemplo, para famílias que vivem em regiões menos desenvolvidas e migram para colher o café e conseguem oferir renda para sustentar suas famílias durante meses. Então, toda essa importância, né, ela está ali representando o nosso pilar S do ESG, né, o social ali da governança socioambiental, e trabalhar na promoção do trabalho decente significa fortalecer ainda mais esse pilar que vem sendo muito valorizado pelos principais mercados de destino do nosso café, como é o caso da Alemanha. Uma forma da gente trabalhar isso, né, é justamente levar conhecimento em campo. E aí, em parceria com o Programa Trabalho Sustentável, a gente consegue transferir essa experiência prática do auditor fiscal do trabalho, esse olhar que ele já tem, esse conhecimento que ele tem das ações em campo no café, para um técnico que vai multiplicar esse conhecimento no campo, né? E é também uma figura de confiança do empregador, então ajudando a levar um conhecimento de qualidade, né, de uma fonte confiável e oficial sobre o quê? Sobre condições de contratação de mão de obra, saúde e segurança do trabalho, né, cuidados ali com o NR31, tudo isso que é necessário fazer para promover um ambiente de trabalho digno, né, que também vai ser importante para a gestão da propriedade rural. Você tocou num ponto fundamental, Silvia, porque é o seguinte, décadas atrás, quando se falava, por exemplo, em produção sustentável, em preservação ambiental, era muito esse o foco, mas logo na sequência veio também a preocupação social, porque as pessoas dependem, né? As pessoas dependem do trabalho para sobreviver. Então, hoje em dia, além de todo ser um ganha-ganha, quando existe realmente esse olhar e essa atenção, mas é também algo muito estratégico, que é necessário para o mercado e é valorizado, obviamente, inclusive pelo mercado internacional, como você citou a Alemanha. Exato. Especificamente na Alemanha, nós temos existe uma legislação nesse país que está em vigor desde 2024, que é a Lei Alemã de Cadeias de Fornecimento, né, que determina que os importadores dos nossos cafés realizem devida diligência em relação a questões sociais. O que significa isso? As empresas que importam nosso café, elas têm que ter um olhar mais cuidadoso sobre condições de trabalho e proteção de direitos humanos, né, em todas as regiões onde é produzido o café, isso não só o Brasil. Então, elas têm que monitorar, avaliar e também colaborar ao longo da cadeia para mitigar riscos, né? Então, com ações como essas, né, em parceria com o Programa Trabalho Sustentável, nós conseguimos demonstrar a sustentabilidade social do café brasileiro, nós conseguimos demonstrar um setor maduro para o diálogo e que está aí trabalhando constantemente para promover melhorias contínuas, né, na sustentabilidade social na cafeicultura e em atenção à demanda que vem dos nossos mercados consumidores, mas também valorizando, né, a nossa produção nacional, porque melhorar as condições de trabalho do trabalhador também é importante para o empregador rural. Ele vai ter um ambiente de trabalho mais organizado, ele vai conseguir fidelizar essa mão de obra e também fidelizar o cliente, né, que tem esse olhar mais cuidadoso em relação às condições sociais, né, no local de produção do café. E essas condições envolvem vários fatores, como, por exemplo, a segurança e a saúde do trabalhador rural?
Exato, né? Aqui no Brasil nós temos regras muito rígidas e específicas, né? Por exemplo, em relação à saúde e segurança do trabalho rural, nós temos a NR31, então há questões, né, que são necessárias uma atenção especial, como por exemplo, como alojar esse trabalhador migrante que chega para trabalhar na propriedade, as condições de contratação desse trabalhador migrante, quais serão as condições nas frentes de trabalho, fornecimento de EPI, tudo isso faz parte, né, dessa questão de saúde e segurança do trabalho. Exatamente. Agora, um outro ponto também que eu acho importante a gente trazer aqui e que foi discutido, né, nessa capacitação toda, inclusive traz um pouquinho de luz sobre as formas de contratação, Silvia. Exato, né? O Ministério do Trabalho tem passado essas informações para os técnicos, explicando, né, o que é o contrato safra, explicando a importância do registro do trabalhador, porque essa é uma formalização necessária para que esse trabalhador tenha acesso a direitos, né? E também explicando a relação, né, e desmistificando, às vezes, né, algumas notícias que correm que o trabalhador ele vai perder, né, esse benefício social. Como o café é uma cultura que remunera bem, né, não é que ele perde o benefício social, ele vai ficar suspenso por um tempo, porque não vai ser necessário, né, devido à remuneração que ele vai oferir na colheita do café. Bom, e a informação ela é fundamental, porque, olha, muitas vezes a gente noticiou aqui, Silvia, o problema com mão de obra, ou seja, de não ter mão de obra necessária, isso para várias culturas. Então, toda essa preocupação, toda essa promoção de trabalho decente, obviamente, ajuda o trabalhador a ficar motivado a continuar no campo. Com certeza, garantir um ambiente de trabalho digno, né, vai ajudar a fidelizar, né, essa turma de trabalhadores que volta, às vezes, todo ano para colher o café. Então, isso é muito importante, não só para o trabalhador, mas também para o empregador rural que precisa colher. Vamos fazer agora uma análise do ponto de vista do empregador rural. A gente já falou sobre essa questão de conseguir manter a mão de obra, mas todo esse trabalho do setor acontece num momento muito estratégico para o Brasil, quando a gente pensa nesse acordo Mercosul-União Europeia. A gente sabe como muitas vezes o protecionismo joga contra aqui a imagem brasileira. Então, é algo estratégico, principalmente neste momento, Silvia? Eu diria assim, tem um acordo, mas também a gente já tem regras, né, que são vigentes, né? Como eu disse, tem essa lei da Alemanha, nós temos o IUDR também, o IUDR, que ele é muito voltado ali para a questão do desmatamento, mas ele também tem ali uma demanda de cumprimento de critérios de legalidade, entre eles questões, né, de proteção aos direitos humanos. Então, tudo isso está relacionado a acesso ao mercado, né, e à reputação dos cafés do Brasil. Hoje, o Brasil ele é líder, não só hoje, como já há muitos anos, o Brasil é líder no fornecimento de cafés sustentáveis, né? Então, ações como essas, elas fortalecem a nossa posição de liderança em sustentabilidade, em atender essa demanda por critérios ESG que vem dos nossos mercados consumidores. Pois é algo que agrega valor com certeza para todo mundo, ou seja, gerando emprego e renda aqui no Brasil, um emprego com mais qualidade, com mais segurança, mas também que pode gerar, sim, mais negócios, inclusive beneficiando a imagem do Brasil lá fora. Silvia, como que os produtores têm recebido toda essa informação? Qual que é a percepção do Secafé? Bom, as capacitações que nós realizamos em parceria com o Ministério do Trabalho Sustentável e os nossos parceiros, né, como foi essa última com a Cochupé, fizemos também com o Sistema FAENG Cenário, Centro de Comércio de Café de Minas Gerais, em novembro, durante a Semana Internacional do Café. Todas essas capacitações, elas são voltadas a técnicos multiplicadores, né, muitos desses técnicos também são cafeicultores. O que nós temos observado? Um amplo interesse no tema, tá? Amplo interesse em conhecer mais, porque
A gente percebe, né, que empregadores rurais, os técnicos, eles reconhecem a importância do tema, de avançar positivamente e também de dialogar, porque nós sabemos, né, que tem pontos da legislação que eles demandam discussão. Então, esses ambientes de capacitação que estão sendo feitos, eles também têm sido uma troca, né, até entre os auditores fiscais e os técnicos presentes para discutir também algumas dificuldades de aplicação da legislação em campo. Em relação ao interesse, né, e a recepção desse tema, né, eu acho que gostaria de citar também um outro projeto que nós estamos desenvolvendo aí junto com a Associação Alemã de Café, que envolve parceria com influenciadores digitais do café, justamente para divulgar esses conteúdos oficiais do programa Trabalho Sustentável, né? Então, já tivemos aí a veiculação dos primeiros conteúdos que foram gravados durante o treinamento realizado na Cochupé, e realmente nos surpreendeu, né, como que foi a divulgação disso, o interesse, né, visualizações do vídeo, né, com o conteúdo técnico, passando todo esse conhecimento sobre legislação trabalhista, passou ali as 120 mil visualizações, o que demonstra a maturidade e interesse do setor para tratar desse tema. Exato. Inclusive, eu tive a oportunidade, Silvia, de estar com o Secafé no ano passado, nesse super encontro que aconteceu em Campinas, com representantes de muitos países, e foi dito muito sobre isso, né? Uma palavra-chave é a sustentabilidade e a outra com responsabilidade social. Então, essa é a nossa marca. Por isso que esse trabalho, ele acontece de uma forma muito séria e num momento importante para a gente. Porque, obviamente, nós temos desafios, o Brasil é imenso, temos áreas diversas. Então, esse diálogo para todo mundo se ouvir, se entender, saber quais são ali as pontas que precisam ser aparadas ou ajustadas, é, obviamente, muito importante para a gente seguir no melhor caminho. Com certeza, e sempre aí fortalecendo a posição aí dos cafés do Brasil na liderança global da sustentabilidade. Exato. Silvia, quais são os próximos passos desse projeto? O que a gente pode esperar daqui para frente? Bom, nós temos mais capacitações sendo organizadas, né, junto com o Ministério do Trabalho e Emprego e parceiros. Devemos fazer agora uma em março, no Espírito Santo, devemos fazer mais algumas também em Minas Gerais, e vamos também ter uma próxima etapa com o trabalho com os influenciadores digitais do café. Então, nossa ideia é promover essa ampla disseminação de conhecimento técnico oficial do Programa Trabalho Sustentável nesse período pré-safra, como aí também uma etapa de conscientização. Ou seja, é um projeto, é um trabalho que é de longo prazo? A gente já tem uma previsão de quando a gente vai ter esse trabalho concluído ou não? Cada etapa é uma etapa? Cada etapa é uma etapa, tá? Mas também é um trabalho contínuo, né? Porque capacitar não é algo que a gente faz uma vez e para. Né? Então, assim, a gente vai fazer esse ano, vamos planejar para fazer no próximo ano também. Então, mantendo essa proximidade, essa transferência de conteúdo do Programa Trabalho Sustentável para agentes chaves de disseminação de conhecimento no campo. Silvia, foi super importante te ouvir, é um ganha-ganha, né? O trabalhador ganha, o setor ganha. Obviamente tem desafios, mas que são superados. Que importante a gente mostrar isso, né? Esse olhar do setor cafeeiro para esse trabalho realmente mais atento ao social do trabalhador, mantendo ali a segurança, a saúde e tantos outros fatores. Muito obrigada pela entrevista, um bom dia para você. Estamos sempre de portas abertas para você e para toda a equipe do Secafé. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Obrigada. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa, combinado? Até lá.